Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Essa aula é para o 9º ano do Fundamental 2 e hoje nós vamos falar sobre rituais fúnebres em diversas religiões. Então vamos começar aqui. Quais são os tipos de rituais fúnebres, que nós vamos ter? Quais são os tipos de encaminhamento de corpos nas religiões que nós vamos ter? Então nós vamos ter primeiro o enterro, depois nós vamos ter cremação, o lançamento ao mar, decomposição química e cremação química, certo? Então todas essas formas de finalizar a vida ou finalizar o corpo de um ser humano são usadas por diversas religiões, ok? Vamos lá adiante para a gente ver qual religião usa qual. Então, para a gente iniciar, a gente vai primeiro passar pelo conceito de ritual fúnebre, que é um conjunto de práticas e cerimônias realizadas para honrar, lembrar, despedir-se de um ente querido que faleceu. Esses rituais vão variar de uma cultura para outra, de uma religião para outra, e podem incluir a preparação do corpo, as cerimônias e a forma como os restos mortais vão ser dispersados, né? Como os restos mortais vão ser tratados no final. E a crença também sobre a vida após a morte sempre está ligada a essa questão de como o corpo ele é finalizado após a morte. No cristianismo, por exemplo, nós vamos ter o velório. Nesse velório cristão, o corpo é velado pelos familiares e amigos, geralmente em um caixão aberto. Pode ocorrer do caixão estar fechado, depende muitas vezes de gosto e consentimento da pessoa que morreu, ou também do estado do corpo do morto. Vai ter a cerimônia religiosa, que é missa ou culto, com oração e leitura de bíblicas e de hino, ali ainda corpo presente, né? Muitas vezes é feita essa bênção ou recomendação do corpo. E aí o cristão ele pode utilizar o enterro ou a cremação, mas tradicionalmente o cristão ele prefere o enterro. Hoje em dia o cristianismo já aceita a cremação em muitos lugares, mas nem todos, né? Porque o cristão ele prefere ser enterrado devido à questão da passagem bíblica que está no Velho Testamento, que diz que do pó viestes ao pó voltará. Então, a crença no enterro, o enterro ele é muito mais valorizado entre os cristãos. E os cristãos eles acreditam na ressurreição, né, da vida após a morte, mas só no julgamento final. Então, para o cristão, após a morte, o corpo fica lá, o corpo se decompõe, a alma fica em estado de dormência até o dia do juízo final, onde todos serão julgados e cada um terá o seu destino. Já no hinduísmo, a principal prática é a cremação, que é considerada essencial para libertar a alma, o Atman do ciclo de renascimento de Sansara. Veja bem, em um é proibido e no outro é essencial que seja cremado. A cerimônia no Ganges, muitos hindus desejam ser cremados às margens do rio Ganges e as cinzas são lançadas no rio. Rio Ganges, para quem não sabe, é um rio considerado sagrado na Índia e, inclusive, hoje em dia ele é um rio muito, muito, muito poluído, mas mesmo assim as pessoas continuam tomando banho, se lavando ali naquelas águas poluidíssimas, porque acreditam que é uma água que é sagrada, tá? Então, durante essas cerimônias de fúnebres, os familiares realizam orações para ajudar a alma a alcançar um próximo estágio. Já no budismo, durante os rituais fúnebres, vai haver meditações e orações, os monges recitam os sutras para guiar a alma após a vida. A cremação é muito comum, mas alguns podem praticar enterro, mas como o budismo ele vem do hinduísmo, então a cremação também é muito comum. O budismo ele é reencarnacionista, acredita no renascimento. O karma do falecido, para eles, vai influenciar na sua próxima vida. Lembra que a gente já viu o que é karma um pouco atrás. Já no judaísmo, o enterro precisa ser rápido, tá?
no máximo em 24 horas, e o corpo só não pode ser enterrado no sabá, que é o dia sagrado do descanso do judeu. Então, se a pessoa morrer ali no sabá, o corpo vai ser enterrado no dia seguinte. Não fazem cremação. Tradicionalmente, a cremação é proibida, exatamente pelaquela mesma fala que eu falei, que no Velho Testamento está escrito que do pó viestes, ao pó voltarás. Então, é nessa frase, nessa parte das escrituras sagradas, que eles se prendem para proibir a cremação, tá? Eles têm uma lavagem ritual do corpo, que é a tahá, que o corpo é sempre lavado ritualmente por membros da comunidade, depois ele é enrolado num pano branco, certo? E aí eles vão ter, depois disso, um período de luto chamado de Shivá, que é um período que dura 7 dias, onde nesses 7 dias os familiares ficam em casa recebendo as condolências dos seus conhecidos. Aqui a gente vai ter os Yanomamis. Yanomamis é uma tribo, pessoal, aqui do Brasil, que usa a cremação ou decomposição. O corpo dos Yanomamis é cremado e as cinzas são misturadas em uma sopa ou mingau de banana, que é consumida por familiares numa prática chamada endocanibalismo. Então, o endocanibalismo, pessoal, é uma prática onde os familiares eles vão consumir o corpo daquele ente querido, porque os Yanomamis eles têm uma crença de que o corpo deles é um túmulo muito mais digno para os seus familiares do que deixá-los que eles sejam consumidos por vermes, né? E aí também vai haver ritual xamânicos com cantos e ritos para afastar os espíritos malignos. Nós vamos ter aqui os pigmeus na África, né? Os pigmeus eles são africanos e eles enterram os corpos nas florestas, em locais sagrados, com cantos e danças. Eles acreditam no mundo espiritual e acreditam que os mortos se tornam ancestrais e protegem a comunidade. Existem muitos estudos que falam que os pigmeus também são endocanibais em alguns momentos. Não todos os mortos serão consumidos, mas alguns guerreiros, em alguns documentários que eu já assisti, mostra que as viúvas costumam consumir a carne dos grandes guerreiros, mas isso não é uma prática super comum. Inclusive tem alguns antropólogos já combatendo essa fala e afirmando que não, que os pigmeus eles não são canibais. Entretanto, existe essa linha de pensamento sobre os pigmeus. Já os antigos romanos, eles praticavam ou cremação ou enterro, aí ia depender do período, né? Predominava a cremação, né? Durante a República, mas no Império, né? Predominava ali o enterro. As festas fúnebres se chamam Sileserium, tá? Que é um banquete em homenagem ao morto. E os antigos romanos tinham culto aos ancestrais e acreditavam que os mortos se tornavam lares e espíritos protetores para os familiares que ali ficavam, né? E por isso que nos mitos romanos a gente vai encontrar sempre a questão de mortos se encontrando com vivos no Hades e grandes mitos de pessoas vivas que vão até o mundo dos mortos, porque eles acreditam que as almas, após a morte, elas continuam convivendo com os vivos, acreditavam, né? Já no Antigo Egito, a prática mais comum era a mumificação do corpo, porque eles acreditavam na vida após a morte, então eles procuravam preservar o corpo o máximo possível, né? Os rituais após a morte estão todos descritos no Livro dos Mortos, que são textos para guiar o falecido durante o mundo dos mortos. No Livro dos Mortos, o que vai ser encontrado lá são orações que as almas ou os espíritos devem fazer no mundo dos mortos ao encontrarem determinadas situações ou determinados deuses. Os enterros dessas múmias são feitos sempre com os seus pertences pessoais,
objetos e comida também era comumente colocado nos túmulos, de acordo com a classe social da pessoa, né? Por exemplo, nos túmulos dos faraós eram enterrados móveis, inclusive vários escravos. Quando o faraó morria, as pessoas matavam os escravos, os animais de estimação do faraó, acreditando que ele ia necessitar dessas pessoas e dos seus serviços no mundo dos mortos. Aqui nós vamos ter a religião afro-brasileira. Os afro-brasileiros têm um ritual chamado Axé-Xê, que é um ritual fúnebre que prepara o corpo para a libertação do espírito, que é realizado em um terreiro. Esse ritual é um ritual muito sigiloso e apenas membros da religião podem participar e ver esse ritual. Após esse ritual, o velório ele é feito ao som dos tambores e canto, né, para guiar o espírito. O enterro normalmente segue as normas tradicionais aqui do católica, com rituais próprios. Para os afro-brasileiros, o culto aos ancestrais, principalmente na Umbanda, é muito importante, e os egus, e no candomblé, os pretos velhos na Umbanda, né? Os mortos são reverenciados em cerimônias específicas dentro dessas religiões. Então, a questão da ancestralidade para as afro-brasileiras é muito forte e a presença dos mortos dentro de seus rituais é uma prática frequente. Aqui, pessoal, nós temos um exercício que mandarei para vocês no grupo, tá? Esse exercício será enviado no grupo, porque é um exercício bem compridinho. Ele vai ter 15 questões para poder a gente abordar todo o assunto que nós estudamos hoje e a gente ficar preparado para a prova. Mas vocês viram que é um assunto tranquilo, é um assunto, inclusive, que é muito curioso, então a gente vai conseguir dar conta desse conteúdo com tranquilidade, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos para vocês e até a próxima.